Olá, queridos. Como vocês estão? Que a paz do Senhor Jesus Cristo enche o coração de cada um de vocês. Que esse dia seja um dia maravilhoso, regado pelo amor e a graça de Deus. Eu desejo a você que as portas se abram. Eu profetizo sobre a sua vida, portas abertas. Que Deus venha te dar discernimento, te dar sabedoria em tudo que você for fazer, cada decisão, cada momento, para que você não venha errar. Esse barulho aqui, gente, são meus cachorros, tá? Não leve a sério, não. Eu estava lendo a palavra de Deus ainda agora, e Deus falava profundamente no meu coração, e eu queria dividir com você. Jesus, ele usou duas observâncias, né? Duas passagens para nos alertar sobre a volta dele. E eu queria te fazer uma pergunta. Quantas vezes durante a sua vida você teve que se reinventar, sabe? Você teve que ressignificar muita coisa para você continuar seguindo em frente, sabe? Quantas vezes você teve que se encontrar depois de tanto sofrimento, depois de praticamente ter a alma rasgada pela ingratidão, pela ausência, pelas perdas? Quantas vezes? A gente não consegue nem enumerar, né? Porque foram muitas vezes durante a nossa vida. E há muitos momentos em que a gente precisa se reinventar. Pegar um novo perfil para seguir em frente, porque aquele antigo morreu junto com alguém ou por conta de alguém. E eu queria falar com você que já passou tantas vezes por esse sofrimento, por esse vale, por esse deserto, e talvez está sem força para seguir em frente. Nós não estamos aqui neste mundo por um acaso. Não caímos aqui de paraquedas de qualquer jeito. Nós temos um dono, nós temos um Pai, que é o Senhor Jeová Jireh, o grande El Shaddai, aquele que fez o mundo com a sua palavra, aquele que nos formou com as suas mãos no barro, que soprou em nossas narinas o fôlego de vida, aquele que se preocupa conosco quando ninguém nem sabe o que nós estamos passando. E Ele jamais vai deixar de te amar. Jesus, Ele veio e Ele deu a sua vida de uma maneira tão terrível, com tanto sofrimento, foi traumatizado, Ele sofreu tanta violência, tanta amargura, a ponto de suas lágrimas e seu suor serem gotas de sangue. E a gente às vezes esquece disso. E por conta de alguma coisa que a gente perdeu, ou por alguma dor que a gente está passando, a gente fica se lamentando e esquece de agradecer. Deus, Ele não pede que nós sejamos fortes o tempo todo, mas Ele pede para que a gente deixe Ele participar da nossa vida, que Ele seja a nossa força. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Jesus, em das passagens que Ele comentou a respeito da sua vinda gloriosa, que acontecerá, nós crendo ou não, foi na época de Noé. Ele disse, como foi na época de Noé, assim será a volta do Filho do Homem. Todos se casavam, celebravam, se davam em casamentos e não esperavam, não acreditavam que ia vir o dilúvio e acabar com tudo. Tudo que Noé tinha pregado, tinha ensinado da parte de Deus, eles ignoravam. Até que a água começou a subir. Eles se deram conta de que estava ficando perigoso e que eles não teriam como se salvar sozinhos.
então foram bater na porta da arca. Só que Deus havia trancado a arca por fora. Então, Noé, mesmo que quisesse ajudá-los, não podia mais, porque Deus não permitia. Tudo tem um tempo. Nós temos o nosso tempo que Deus nos deu para a gente conhecê-lo, honrá-lo e deixar Ele nos guiar, se a gente quiser ir morar com Ele. Ele não nos obriga. Podemos seguir o caminho que quisermos, que decidirmos. Mas para morar com Ele na eternidade, a gente tem que decidir por Ele. Colocar Ele na nossa vida em primeiro lugar. Não tem como uma pessoa entrar, ser aceita na sua casa, sem que você a conheça, sem que você tenha algum grau de intimidade com essa pessoa. Se entrar de sopetão, arrebentando a porta, é porque é ladrão, é malfeitor, não é isso? Ninguém pode entrar na casa do outro dessa forma. Somente quando já criou uma intimidade, uma amizade. Então nós somos convidados àquela festa ou apenas a uma visita. E Jesus também falou sobre o ladrão. Ele disse que a vinda, sua segunda vinda, a vinda do Filho do Homem será como um ladrão na noite. Se o pai de família soubesse que naquela noite os ladrões iam entrar, né? O ladrão ia entrar na sua casa e fazer grandes roubos e sofrimento, causar uma devastação na sua família, com certeza ele trocaria as portas, colocaria mais trancas, né? Reforçaria a sua segurança. Mas não, o ladrão não avisa. Ele aparece quando ninguém espera e pega todos de surpresa. E assim será a vinda do Filho do Homem. Quando ninguém espera que ele vai vir, ninguém acredita no que ele falou, ele chega. E daí é tarde demais. Aí é tarde demais para se arrepender, é tarde demais para querer acreditar naquelas pregações, naquelas palavras que você escutou a vida inteira, nos alertas que estavam ligados durante anos da sua vida. Jesus voltará. Ele virá e não se tardará. E nós temos visto, no meio dessa sociedade fria, injusta e cruel, a falta de amor, a falta de compromisso com as pessoas e principalmente com Deus. A zombaria, como se aqui fosse a vida eterna, se aqui a gente mandasse em alguma coisa. A sociedade nos julga pelo que nós temos e não pelo que nós somos. Ela não quer saber o quão incrível você é, o quanto você é amado por Deus. Ela leva em conta qual é o valor que você possui, como estão as suas contas bancárias. E nós somos vigiados o tempo inteiro para saber qual é a tua movimentação bancária, para consultar seu CPF e saber se você tem erros, tem pendências, para poder te aceitar ou te renegar. Mas Jesus, Ele não faz assim, Ele não faz acepção de pessoas. Ele nos deixou alerta, estais preparado, porque quando eu voltar, não vai haver mais tempo para se preparar. Estais com as lamparinas, com bastante azeite, porque o noivo virá. E não deixe ele vir e te pegar dormindo. Sabe, nós precisamos entender que essa vida aqui nada é nosso. Nada é nosso. Por mais que a gente ame os nossos filhos, a nossa família, por mais que você ame o seu esposo, sua esposa, seus irmãos, nada é nosso. Todos pertencemos a Deus. Ele é o dono do nosso sopro de vida. Ele é dono de cada respiração, de cada batida do nosso coração.
Então a Ele toda a honra e todo louvor. Adore ao Senhor, agradeça a Ele pelo fôlego de vida. Ainda que a sua vida esteja difícil, que você olhe com seus olhos carnais e você não veja uma saída. A Bíblia diz que Deus abre portas aonde não existe porta. Ele é o Deus do impossível, o Deus soberano, sobrenatural. Sabe? Aquilo que parece ser impossível ao homem, não dá para fazer, sabe? Ele faz. Aonde que o povo de Israel iria conseguir alimento no meio de um deserto onde só havia areia e um sol escaldante? Mas Deus enviou maná do céu, direto do céu para eles. Pão quente, fresquinho, direto do céu. E disse: pegai somente o que você precisa para hoje, porque amanhã bem cedo eu mandarei mais. Quem acreditava e pegava somente o total para comer naquele dia, tudo bem, mas teve muitas pessoas que não acreditaram e que pegaram muitos pães, comeram, sobejaram e guardaram o restante para o próximo dia. Na dúvida, vai que Deus se esquece. E daí no outro dia, quando eles abriam os sacos para pegar os pães, só tinha larvas. Tinha apodrecido. Por quê? Porque nós temos que viver crendo no nosso Deus. As promessas dele são verdadeiras. São com muita veracidade. Deus jamais vai mentir para você. Quando Deus fala, você pode acreditar. Porque Deus não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Todos os dias Deus enviava maná do céu, todos os dias. E quando o povo se enjoou do pão e sentiram vontade de comer carne, Deus enviou então as codornizes. Ele poderia mandar essas codornizes do meio do mato, que é lógico, que é óbvio, mas ele quis mostrar sua grandeza e seu poder porque o povo é incrédulo. Ele tirou as codornizes da banda do mar. Do mar vieram as codornizes. E o povo comeu, que se encheu tanto, que já não podiam mais ver carne. Como está o teu coração para Deus? Você está guardando a sua fé? Ou você tem deixado que a desesperança, que o inimigo das nossas almas tire de você a tua fé? Faça com que você duvide do poder, da veracidade da sua palavra, a palavra do nosso Deus. Mesmo que tudo pareça contrário, impossível, não vai dar para acontecer. Deus faz, porque Ele é Deus. Com uma palavra, Deus pode mudar a nossa vida. De repente. Deus age de repente. O seu sobrenatural desce sobre a nossa vida de repente. Quando você acha que está tudo perdido, Ele te mostra que é só o começo. Jesus te ama e Ele te chama para estar com Ele. Senhor, em nome de Jesus, ora comigo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos a Tua graça, a Tua bênção, Pai. A graça de ter fé, de confiar sem duvidar, porque nós sabemos que o Senhor nunca mentiu. Nunca existiu uma guerra que o Senhor perdeu, que o Senhor não pôde vencer. E não será a nossa guerra que o Senhor vai perder. Eu abençoo, Senhor, cada pessoa que está me ouvindo, que está me acompanhando, Pai. Eu abençoo em nome do Senhor Jesus e declaro sobre a vida dela bênçãos sem medidas, portas abertas, Pai, e a alegria do Senhor, a paz do Senhor. Tua palavra diz que aquilo que vem do Senhor não causa dor, enriquece e não causa dor. Nós te amamos, Pai. Entregamos a Ti mais um dia. É só pela Tua graça, Senhor, que nós podemos estar aqui. Porque não existe dinheiro no mundo, nem toda a riqueza que existe no universo
pode pagar um só dia de vida nosso aqui na terra. E o Senhor nos dá de graça. Obrigada, Pai. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Deixa Ele dirigir os teus passos. Deixa o Senhor ser o autor e consumador da tua fé. Deixa Ele guiar os teus pensamentos. Consagre a Ele. Põe a mão na sua cabeça e fala: Senhor, eu consagro a Ti meus pensamentos, Pai. Os desejos do meu coração. Cuida de mim. Tira de mim a perversidade, o coração de pedra. Coloca um coração de carne capaz de amar, de perdoar. Capaz de entender a Tua palavra. Toca, Senhor, nos meus ouvidos, para que eu possa ouvir somente o que o Senhor fala, o que o Espírito Santo do Senhor me fala. Que eu não fique escutando o que o inimigo das nossas almas, Satanás, fala. O acusador está o tempo todo nos acusando, nos dizendo que estamos perdidos, que não vai dar certo. Mas Jesus diz: sou eu que te levanto, sou eu que te fortaleço. Eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você crê, diga amém. Recebe essa palavra na tua vida em nome de Jesus. E eu queria te pedir para que você compartilhasse com as pessoas que você ama. Porque todos nós somos carentes da palavra de Deus. Nós somos carentes da graça e da misericórdia do Senhor. Fica com Deus. Que Deus possa continuar falando no seu coração e te usando como uma ferramenta de glória para o seu nome santo. Amém.